Desvendando o aurímetro. O aurímetro é esse instrumento que a gente usa na biorressonância. A biorressonância ele é um teste de investigação clínica que a gente detecta o campo eletromagnético da pessoa, que cada pessoa tem um campo que é único. E eu vou te explicar a diferença desses aurímetros, né? Que ele é o principal instrumento usado na biorressonância, a diferença entre eles e como que é o mecanismo de ação que ele faz com que ele movimenta, né? Porque como que a gente faz? Através da movimentação desse aurímetro, que determina o que ressona com o organismo da pessoa, por exemplo, qual alimento que é indicado ou não. Através do aurímetro que você detecta qual que é a origem de um problema, se algum medicamento é compatível com o organismo daquela pessoa, um suplemento, a dosagem, até o melhor horário de tomar determinado suplemento, por exemplo. Tudo de acordo com o organismo, tudo de maneira personalizada. Mas como que isso acontece na prática, né? Como explicar isso? Bom, primeiro, gente, o que acontece? O aurímetro, ele é feito, a pontinha dele aqui, ó, ele pode ser feito de cobre, tá? Ou feito de latão, que é uma mistura de cobre com zinco, ou de aço, que tem ferro na composição. Bom, mas todos esses três materiais, todos são condutores, né? Condutores elétricos. Mas dos três, qual que tem mais, né? Que é maior condutor? O cobre, tá certo? Então, o que acontece com esses materiais que são condutores, que é feito o aurímetro, né? A haste dele com a ponta, principalmente a ponteira. Eles têm elétrons livres aqui, tá? Então, os elétrons estão livres aqui. Quando ele é submetido a um campo eletromagnético, o que acontece? Só para você entender, eu tenho aqui um ímã, tá certo? Esse ímã, ele gera um campo aqui. E ele vai ser atraído, e que ele atrai metal, ó, tá vendo? Atraiu, ó, com o campo desse ímã. A mesma coisa é o aurímetro. Ele é um metal, ele tem elétrons livres, que ele vai, a movimentação desses elétrons livres vai gerar uma pequena força, ele vai ser submetido a uma pequena força quando ele é submetido a um campo eletromagnético, que nesse caso pode ser o meu campo, pode ser o seu, pode ser do seu paciente, do seu familiar, porque cada um de nós emitimos um campo eletromagnético. Então, quando o aurímetro, ele chega próximo, né, ou de, por exemplo, eu estou fazendo um teste em mim. Então, esses elétrons livres que estão aqui, principalmente quando no cobre, que é o maior condutor, ele vai criar uma movimentação e pequenas forças quando ele é submetido a esse campo, quando ele chega perto de mim, por exemplo. Então, aquilo vai fazer movimentos, que esses movimentos é que eu vou interpretar o que é, por exemplo, indicado para uma pessoa ou não, o que não é compatível, o que é compatível, pela movimentação, o tipo de movimentação que o aurímetro faz quando ele é submetido a esse campo eletromagnético, tá certo? Bom, e o que acontece? O aurímetro também tem diferentes cabos. Tem cabo de madeira, tem cabo de metal, tem um outro tipo de cabo que ele é perfurado, eu não tô com ele aqui agora para te mostrar, mas ele é perfurado. Essa perfuração nada mais é do que isso aqui, ó. Eu pegar um testador, tá? Esse aqui é um testador e colocar ele, entrar aqui dentro daquela cavidade que tem aqui no cabo. É para isso, tá certo? Muita gente fica sem entender por que o cabo às vezes vem com aquela, né, com aquela separação, mas é só para encaixar o testador, só isso. Mas a gente sabe que isso não é necessário, né? Você segura o testador junto com o aurímetro. Então, na verdade, o cabo do aurímetro não interfere de maneira nenhuma no resultado do teste. O que interfere no resultado do teste não é nem o aurímetro, para te falar a verdade. O que interfere é você, tá? Você tem que saber a técnica correta de manusear o aurímetro. Não adianta você comprar esse aurímetro, chegar na sua casa, você tira ele da caixinha, chega lá todo bonitinho dentro da caixinha, você fala, e agora, eu vou fazer o que com isso? Você vai ficar segurando ele, vai ficar lá assim, ó, tá? Então, tem a técnica correta, eu só tô te explicando que não tem nada a ver, porque tem gente que acha que o movimento do aurímetro, isso é coisa espiritual, isso é uma crença, não, você tem que ter um dom para manusear o aurímetro. Nada disso, tá? Eu só estou explicando aqui que isso aqui é física, que tem um mecanismo de ação, que isso é física e que tem uma técnica. Isso é técnica, não é crença, tá? Questão porque tem que ter dom. Não, de maneira alguma. É uma técnica. Então, você sabendo a técnica correta de manusear o aurímetro, outra coisa que eu vou te falar. Você viu que os elétrons livres dele,
né, essa movimentação, ele vai gerar um movimento quando ele é submetido a um campo eletromagnético, tudo bem? Que no caso pode ser o seu, pode ser o meu, pode ser de quem que a gente estiver testando. Mas outros campos eletromagnéticos no ambiente também podem interferir no resultado dele. Por isso que eu bato tanto na tecla, que eu falo que para fazer a biorressonância, você precisa das medidas de segurança também do ambiente. Porque se tiver interferências de campos eletromagnéticos no ambiente, vai interferir no resultado do teste. Ele não sabe se ele está lendo o campo eletromagnético seu ou de algum equipamento eletrônico que está emitindo ali perto, entendeu? Então, é por isso que a gente tem que ter esses cuidados do ambiente para o resultado do teste do aurímetro ser assertivo. Ele é assertivo, desde que você saiba a técnica correta e saiba também esses cuidados, essas medidas de segurança do ambiente, tá? Então, o aurímetro, ele é um instrumento simples, custo muito acessível, né? Ele é um instrumento barato. Com ele, você detecta qual que é a origem do problema da pessoa. Gente, hoje mesmo eu fiz uma live com uma aluna minha, que ela falou que o marido dela sofria de anos de dor de cabeça, anos. E ela usou o aurímetro e detectou que a origem da dor de cabeça dele era toxoplasma. Já está tratando com homeopatia, já tem 2 meses. Melhorou 80% a dor de cabeça dele. Então, com um instrumento desse simples, te dá autonomia para você mesmo identificar qual que é a origem do problema, daquela dor, daquele sintoma e direcionar, porque ele também testa qual que é o melhor tratamento. Então, vai te dar autonomia, vai melhorar os resultados dos seus atendimentos e vai, né, melhorar você como profissional, de ser mais valorizado, de fidelizar seus clientes e também de ajudar a você e também a sua família, tá bom? Então, se você gostou, dê o seu like, faça a sua inscrição no canal, que eu sempre falo aqui sobre esse universo da biorressonância.